entender que existe um caminho do cliente entre conhecer o seu produto e comprar. Você tem que Uhum. respeitar esse caminho. Então você não pode fazer uma oferta de venda direta para um cliente que não sabe do que você está falando. Uhum. Você entende? Então, primeiro você educa o cliente, você faz uma campanha, por exemplo, a gerar video view de um vídeo explicando o que é. Uhum. Aí você só patrocina a próxima etapa da campanha para quem assistiu o seu vídeo. Ou seja, a pessoa teve interesse em ver aquilo, vamos para a próxima etapa. Aí você faz uma. Aí você patrocina, por exemplo, um outro criativo que fala sobre os diferenciais do seu produto em relação ao terceiro produto. Vai guiando ele nesse funil para que essa comunicação, essa venda, ela seja consultiva. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro e para quem ainda não me conhece, eu sou engenheiro civil, empresário e através da construção modular off-site eu ensino você a construir mais rápido e de forma sustentável. Siga agora o nosso canal no Spotify e também no YouTube. E confira agora as descrições desse episódio. Já deixe seu like, ative o sininho e fique por dentro das principais novidades do empreendedorismo no Brasil. Antes de iniciar o podcast, eu quero agradecer a CMC Modular e te apresentar essa empresa que respira inovação. A CMC Modular é uma empresa do Grupo Lafayette e é a maior especialista em construção industrializada do Brasil. A fábrica destaca-se pela agilidade de montagem, flexibilidade e inovação em construção modular, através de um processo produtivo com muita tecnologia. Acesse agora mesmo o site cmcmodular.com.br e conheça nossas soluções. CMC, a tecnologia que constrói. O convidado de hoje, ele é publicitário, sócio fundador da Red2, agência de marketing. Ele é estrategista digital com operações que já faturaram mais de 400 milhões de reais. E ele é Google Full Certified. O seu negócio é fazer o negócio dos outros vender mais. E é por isso que ele está aqui hoje. Alexandre Durão, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Por favor, sinta-se em casa. Álvaro, o prazer é todo meu. Queria te agradecer muito pelo convite. Agradecer também a CMC Modular, que é o nosso patrocinador, por estar realizando isso aqui junto com a gente e nos ajudar a bater esse papo. Muito obrigado. Olha, para quem não conhece você ainda, a sua trajetória, eu queria que você contasse um pouco para nós da sua jornada do início, né? E hoje você é aí uma referência, um especialista em estratégia digital aqui no Brasil. Então, Álvaro, assim, para a vida, eu me considero muito jovem para a vida. Mas para o mercado digital, que ele tem aí 15, 20 anos estourando no Brasil, eu sou um veterano. A minha trajetória, ela se dá desde o início dessa época do digital, né? Desde que as pessoas começaram a usar a internet para mostrar seus produtos e serviços para outras pessoas e eu fui acompanhando esse processo. Assim, eu brinco que eu sou privilegiado exatamente por isso, porque como eu comecei a aprender o uso das ferramentas digitais desde o começo, e obviamente elas eram ferramentas muito mais simples e elas foram se sofisticando, que eu consegui aprender passo a passo. Um profissional hoje que ele queira entrar no mercado digital, ele tem uma barreira muito maior do que a gente tinha no começo, quando tudo era mato, né? Uhum. Então isso me ajudou muito, assim. Eu tive, obviamente, a sorte de achar aquilo interessante e a visão de que poderia ser uma carreira de futuro. E por isso, aí, nos últimos 10, 12 anos, eu sou totalmente integrante desse mercado, desse segmento, e onde eu faço os meus negócios. Muito bom. Então, se você foi evoluindo junto com a plataforma, né? A Sim. cada evolução que a plataforma tem, ela às vezes vai, né? O algoritmo muda, você aprende aquele novo algoritmo que ficou para trás, você foi evoluindo junto com ela. É mais ou menos assim? É isso e não só isso também, assim, novas formas de fazer publicidade pela internet, elas vão surgindo. Uhum. Então, sei lá, no início do Google Ads, que chamava Google AdWords na época, Ah, a única opção que você tinha era escolher lá as palavras-chave que você queria comprar, e esse comprar, eu sei que você domina isso, mas falando para o nosso espectador, o comprar palavra-chave é você dizer para o Google, por exemplo, quais palavras, caso elas sejam buscadas, você gostaria que aparecesse o seu anúncio. Então, no começo, a única possibilidade de anúncio era isso. A pessoa pesquisava, como ela pesquisa hoje, e aí você dizia, olha, quando pesquisar a palavra casa modular,
eu quero que ache o meu site. Era só Uhum. isso. Então era relativamente simples. Uhum. Só que isso foi se sofisticando e hoje você tem literalmente algumas centenas de formas de fazer tráfego pago em diversas ferramentas diferentes. Então, é isso. Foi mais fácil o meu começo, porque eu comecei junto com a ferramenta. Muito bom. E atualmente, se um negócio não está na internet, ele praticamente não existe. É isso que a gente ouve por aí, né? Mas estar na internet não é sinônimo de performance. E não é só ter um e-commerce que você vai vender mais ou produzir conteúdos que você vai ganhar seguidores e ser reconhecido, né? Na sua visão, como essas empresas podem utilizar, né, de forma efetiva as redes sociais, de forma a aumentar as suas vendas? Álvaro, vamos lá. Primeiro eu queria falar para quem está nos vendo e nos ouvindo que existe uma diferença muito grande entre o tipo de produto e serviço que performa, por exemplo, no Instagram ou que performa melhor no Google, tá? Uhum, Porque todo mundo acha, todo mundo, claro que não, mas muita gente acha que o Instagram é a solução de todos os problemas, que é só você fazer uma página e você postar as coisas, ou aqui o YouTube. Só que cada perfil de segmento, ele tem especificidades que se adequam melhor a uma rede ou outra. Que não quer dizer que você não possa ter todas, mas quer dizer que a sua atenção deve ser mais focada na que facilita a sua venda. Vou te dar um exemplo claro, assim. Se o seu micro-ondas queimar, e vamos partir do princípio que você não vai levar ele para consertar, que ele só queimou e pronto, e que não tem conserto. Você vai imediatamente jogar no Google, olhar lá o tamanho do micro-ondas, escolher uma marca que você conheça, ver o preço mais barato dentro daquelas opções que você tem de compra e comprar um micro-ondas novo para você. Você não segue páginas de micro-ondas, você não fica acompanhando os designs de micro-ondas, você não fica acompanhando a inovação do segmento de micro-ondas. É compra por necessidade. uhum, Você precisa, pesquisa, acha o melhor custo-benefício e compra. Talvez você siga a página da Harley Davidson. Eu sigo, por exemplo. Eu uhum, gosto de motos, não tenho moto, não acho que eu vá comprar uma moto nos próximos 10 anos, mas eu gosto, então eu sigo. Então a Harley Davidson ela vai mantendo no Instagram contato comigo, eh, e vai me mostrando dia após dia que realmente ela é um objeto de desejo que eu poderia consumir. uhum. Se a Harley Davidson não fizer isso, nos próximos 10 anos eu quiser comprar uma moto, alguma outra marca terá feito no lugar dela, e eu com certeza não vou mais querer comprar uma Harley Davidson, vou preferir comprar uma outra moto de outra marca, porque essa outra moto, nesse tempo, construiu isso junto comigo. Então, o Instagram funciona melhor para produtos e serviços que são objeto de desejo. Existem Legal. serviços também que são objetos de desejo? Existem. Por exemplo, medicina estética, uma série de serviços que você pode considerar objetos de desejo. Então, Google, necessidade, a pessoa que está no momento de compra, ela pesquisa e compra. E o Instagram, por exemplo, só para a gente ficar nesses dois que são os mais comuns, é manter relacionamento com a sua base para quando essa base estiver no momento de compra, ela ir lá e comprar. Aí você pode me perguntar também, tá, Alexandre, mas então como é que o Instagram vende, já que você não está necessariamente falando com pessoas no momento de compra? Álvaro, por estatística, se você estiver mantendo um relacionamento com 2 milhões de pessoas, alguém ali vai estar no momento de compra. Então, com certeza ele gera a venda, mas a principal função é essa. Eu vou pegar um gancho que você falou e trazer para o que eu estou vivendo atualmente, que a gente está lançando na CMC Modular, as tiny houses, que são casas, e a gente une o conceito de experiência do cliente, principalmente hotelaria. Então, assim, você, pelo que eu entendi, né? Pegando um objeto de desejo, que é uma moradia num local magnífico, integrado com a natureza, sustentável, onde você vai ter uma experiência ali, seja você colocar para locação ou você mesmo usufruir dessa experiência. É, então você acredita, né? Eu vendo a construção rápida, mas para essas estratégias digitais eu também tenho que pensar no longo prazo, no tempo a longo prazo, ou seja, um objeto de desejo onde eu vou alimentando esse desejo da clientela para, sei lá, daqui a um ano talvez que eu vou atingir uma venda legal aí que eu possa ficar satisfeito. Ó, Álvaro, no caso dos seus projetos, das tiny houses, eu tenho certeza que a plataforma mais eficiente é o Instagram. Porque a pessoa que ela busca, por exemplo, a moradia como um item de necessidade, eu preciso morar agora em algum lugar. Ela vai avaliar custo-benefício, ela vai avaliar localização, ela vai avaliar uma série de fatores, e o seu projeto, ele é um projeto premium, ele é um Uhum, projeto de altíssima qualidade, e ele é um projeto que ele pode ser levado para qualquer lugar. exato. Então,
se eu coloco o seu tipo o tipo de projeto que você entrega hoje, com outros projetos tradicionais de alvenaria, numa planilha, e eu só avalio a planilha, talvez eu tome a decisão de comprar alguma coisa tradicional de alvenaria. Mas se eu consigo fazer uma análise qualitativa, ou seja, se eu vejo as fotos, se eu vejo o tempo de construção, se eu vejo a economia principalmente quando a gente está falando de business, né, Álvaro? Por exemplo, você tem um projeto que você consegue me entregar em 90 dias, se eu quiser alugar, por exemplo, ou se eu quiser fazer Airbnb. E um Exato, outro tipo de construção vai demorar 7, 8, 10 meses para ficar pronto. Só o que eu economizo, ou só o que eu consigo faturar exato. nessa diferença de tempo, eu já tenho isso como retorno. Fora que são lindos os projetos. Então, assim, são objetos de desejo. Eu acho que no seu caso, o ideal é o trabalho no Instagram, sim, para que a pessoa ela consiga ir acompanhando e ir vendo esses diferenciais dessa metodologia construtiva que você está adotando, entendeu? É, boa dica. Inclusive, assim, muita gente não percebe, mas o módulo é um ativo, né? Então você pode também, além de movimentar ele, agora eu não quero mais mexer com isso, eu posso vender. E já Verdade. uma casa, você constrói, como que você vai vender? Não tem como ser transportado ali, você perdeu, Você pode se desistiu, mudar fica e lá. levar a casa, né? Exatamente. Para marcas que buscam, né, aumentar o seu rendimento, as suas vendas por meio de ações de marketing digital, há uma estratégia que não pode faltar no planejamento, que é o tráfego pago. Então, assim, Perfeito. mas como fazer isso de maneira satisfatória sem rasgar dinheiro? Eu mesmo posso falar de experiência própria que já rasguei dinheiro com isso. De mudança de agência que está, de profissional que às vezes está fazendo para mim ali o serviço, enfim, mas eu gostaria de saber de você como usar essa estratégia de maneira eficaz a ponto de não rasgar dinheiro. Meu amigo, primeiro é entender com quem você está falando. Assim, você tem que entender as dores do seu público, tá? Eu não gosto muito do conceito de persona. Eu acho que quando você determina 3, 4, 5 personas, né, assim, públicos ideais para o seu negócio, você deixa de falar com uma série de outros públicos. Então, eu gosto Uhum, de trabalhar com público-alvo, tá? Então, você tem que saber quem é o seu público-alvo, você tem que saber quais são os motivos internos e externos daquela compra. Eu vou explicar rapidamente também. Sempre que você vai comprar alguma coisa, Álvaro, você tem um motivo interno, que é algo que realmente mexe com você por dentro, que é algo emotivo que te faz querer comprar aquilo. E você tem um motivo externo, que é a explicação racional que você dá para aquela compra e para aquela decisão. Se o seu produto ele consegue abranger as duas coisas, você consegue fazer uma venda. Então, eu vou dar um exemplo totalmente fora desse nosso segmento. Uma academia de ginástica, quando a pessoa entra na academia de ginástica, muito provavelmente ela entra querendo ser mais atraente. uhum, A pessoa quer ser mais atraente conseguir uma namorada bacana, conseguir um namorado, sair ser admirada por outras pessoas. Só que ela não fala em voz alta para as outras pessoas isso. Ah, não, eu quero estar mais atraente. Ela fala que quer melhorar a autoestima, ela fala que quer ter uma vida mais saudável, ela dá outros argumentos que são estimulados pelo mercado e pela própria academia. uhum, Então, na publicidade da academia, o que que a academia faz? Ela dá esses estímulos, ou seja, tem uma vida mais saudável, fique em forma, cuide-se para a velhice, mas o estímulo visual, ou seja, a foto que ela coloca no banner, são de pessoas atraentes. Então, entendi. essa comunicação ela consegue satisfazer tanto o argumento externo que você precisa, quanto o interno de forma um pouco mais subjetiva. Se você não consegue entender o seu público, você não consegue entender essas duas dores, você não consegue se comunicar com ele de forma eficiente. Então, qual que é o maior erro das pessoas no tráfego pago? É panfletagem digital. As Uhum, pessoas pegam um vídeo ou pegam um anúncio estático, né, um banner, e elas patrocinam para que aquilo chegue nas pessoas. Só que isso é exatamente a mesma coisa de você imprimir 1000 panfletos, ir para a esquina da sua casa e ficar entregando, né? Sendo que a internet ela te dá meios de você fazer isso de forma muito mais segmentada. Então, a primeira coisa que você pode fazer é o que eu falei, identificar melhor seu público. Segundo, entender que existe um caminho do cliente entre conhecer o seu produto e comprar. Você tem que uhum, respeitar esse caminho. Então, você não pode fazer uma oferta de venda direta para um cliente que não sabe do que você está falando. uhum, Você entende? Então, primeiro você educa o cliente, você faz uma campanha, por exemplo, a gerar vídeo view, de um vídeo explicando o que que é. uhum, Aí você só patrocina a próxima etapa da campanha para quem assistiu o seu vídeo. Ou seja, a pessoa teve interesse em ver aquilo,
Vamos para a próxima etapa. Aí você faz aí você patrocina, por exemplo, um outro criativo que fala sobre os diferenciais do seu produto em relação ao terceiro produto. Vai guiando ele nesse funil para que essa comunicação, essa venda, ela seja consultiva. Ou Uhum. seja, se isso aqui te agrada, eu tenho isso para te oferecer. E não a panfletagem. Rasgar dinheiro na internet com publicidade é muito parecido com rasgar dinheiro na internet, rasgar dinheiro com publicidade fora da internet. Uhum. Alguém que faz comunicação offline nessa forma preguiçosa, digamos assim, Uhum. também rasga dinheiro, tá? Então é basicamente isso, é ter cuidado com o seu consumidor, entender que as pessoas não compram o que elas não entendem e conversar especificamente com quem realmente tem uma dor que o seu produto pode satisfazer. Muito bom. Ó, você falou das panfletagens, né? E a panfletagem é um tipo de, vamos dizer assim, de mídia tradicional, Sim, vou considerar assim. E porque, assim, as estratégias de marketing digital são relativamente novas, vamos falar de 15 anos para cá, isso. e intensificou mesmo nos últimos, talvez, 5, 7 anos. Nas mídias tradicionais, como rádio, televisão, jornal, etc., né, você não tem opção de segmentar seu conteúdo. Não. Então, você colocou um anúncio no jornal, quem comprou pode ser que vai querer ver aquilo ou pode ser que vai simplesmente passar de página ali e nem vai consumir o conteúdo que você pagou e às vezes um espaço caro, né, que antigamente era muito caro para estar, por exemplo, num jornal de alta circulação no país. E agora na internet isso é possível, você consegue segmentar esse público. Como você enxerga as inovações presentes na internet, especialmente em termos de segmentação de conteúdo e como isso influencia nessas estratégias digitais de marketing e vendas? Então, a internet ela possibilitou as microautoridades, né? Ela Uhum, possibilitou uma pessoa ser muito relevante em determinados segmentos sem que ninguém a conheça em outros segmentos. Então, essas microautoridades, elas conseguem influenciar pessoas a comprarem produtos e serviços daquela área que ela domina, e isso antes não existia. uhum, Eu, apesar de toda a minha carreira ser construída pela internet, eu não desvalorizo a mídia tradicional e nem a televisão. A televisão até hoje tem um papel muito importante em algumas áreas, tá? uhum, E aí, só para a gente não passar batido, que eu acho legal também a gente bater esse papo, tem dois tipos de produto ou serviço que eu acho que eles são fundamentalmente feitos para televisão, tá? Assim, eu acho que o offline funciona muito bem. Primeira coisa, o que todo mundo tem que ter. Então, você quer ser uma operadora de celular? Todo mundo tem celular, não tem? uhum, Vai para televisão. É muito mais barato do que você atingir todo mundo pela internet. entendi. Arroz, você vende arroz? Todo mundo come arroz? Vai para internet. Uhum, Pão francês, pão de forma, essas uhum, coisas. E o segundo tipo de produto ou serviço que é bacana ser para televisão são objetos de altíssimo desejo. uhum, Porque para você fazer com que todo mundo deseje alguma coisa que é muito escassa e que só pessoas de um certo poder aquisitivo possam comprar aquilo, só que aquele preço é descolado da realidade, você tem que provocar o desejo em massa. Então você uhum. tem um carro de 3 milhões, anuncia na televisão, para que todo mundo queira aquele carro, que aquilo Fale seja sobre ele, todo mundo fale etc. sobre ele, para que aí a pessoa que tem esse poder aquisitivo, que compra aquele veículo e sai na rua, todo mundo fale: "Uau, olha o O cara es com aquele olha o carro". status, né. Se você não consegue provocar esse desejo em toda a população, o seu produto ele não gera o status que ele deveria gerar, porque ele é desejado por um microgrupo, então não é tão eficiente. Resumindo, televisão serve para produtos que todos podem comprar Aham, e produtos que quase ninguém podem comprar. Todos os outros eu focaria na internet. legal. O bom aqui do ProSA é que a gente aprende muito com os convidados, né, essa abordagem eu nunca tinha pensado e ouvido falar. Bom, falando um pouco dessas microautoridades, né, que você, mencionou, né, muita gente, né, faz aí um infoproduto, né, e às vezes vende uma imagem mesmo, utilizando marketing digital na internet. Qual a importância do conteúdo, né, no contexto de estratégia digital voltada à venda, principalmente porque muita gente acha que para começar já tem que ter um número X de seguidores, ou se não um produto já bem definido, bem formatado. Então, queria que você falasse para essas pessoas que estão pensando em vender na internet, o que você acha desse assunto. Primeira dica que eu dou é que a pessoa faça de fato alguma coisa, porque se a pessoa fica esperando ganhar seguidor para poder fazer conteúdo, e é necessário fazer conteúdo para que você atinja pessoas e essas pessoas queiram te seguir, esse cara está num ciclo sem fim onde ele É, não vai conseguir sair do lugar.
Então, o que está ao alcance dele? É o ganho do seguidor ou produzir o conteúdo? É produzir o conteúdo. O ganho do seguidor depende de outra pessoa, que é o seguidor querer segui-lo. O conteúdo depende só dele sentar e fazer. Então, a minha primeira sugestão é que a pessoa faça a parte dela, que é sentar e produzir o próprio conteúdo. Uhum. É 2, que a pessoa ela consiga entender se alguém quer consumir aquilo, né? Assim, um bom canal de YouTube ou um bom Instagram, ele não é algo introspectivo, não é o que você quer falar para Uhum. você. É dentre as coisas que você quer falar e sabe falar, o que as pessoas querem ouvir. Uhum. Então é uma Concordo. interseção entre essas 3 coisas. Ah, eu quero falar de moda. Eu entendo de moda não. Pô, então não posso. Porque eu não vou conseguir ser uma autoridade no assunto que eu não domino absolutamente nada. Você Uhum. entende? Então assim, mas as pessoas querem ouvir sobre isso? Querem. Então se você consegue achar uma coisa, um assunto, onde você realmente entenda muito mais do que a média sobre aquilo. Sim. Você não tem que ser o melhor do mundo naquilo não, tá? Assim, ainda te falo mais. As maiores autoridades da internet nos assuntos dificilmente são as pessoas que mais entendem sobre aquilo. O cara que Exatamente. mais entende sobre algum assunto no mundo está enfiado dentro de uma universidade qualquer, entendeu? Sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, estudando aquilo ativamente. O cara não tem nem. O pós-doutorando em alguma coisa raramente tem tempo para na internet produzir conteúdo sobre aquilo. Uhum. Só que os caras que estão produzindo conteúdo sobre aquilo são de fato autoridades naquele assunto. Uhum. Você não precisa ser o melhor do mundo, mas você tem que ser apto, tá? Entendi. Então, sendo apto, gostando daquilo, porque você tem que ter algum prazer, porque a internet ela demanda constância. Uhum. Então, você não consegue ficar falando todos os dias, de forma constante, de um negócio que você não tem nenhum interesse, tá? Isso também é verdade. E, além disso, você precisa que alguém queira escutar. Achando Essa essa interseção. interseção, o sucesso ele é muito provável. Não vou dizer que Uhum. ele é garantido, porque em marketing digital não se garante nada, mas ele é muito provável. E aí é claro, Álvaro, que tem algumas métricas, né, que se a pessoa ela aprende a dominar, é mais fácil que ela tenha sucesso nisso. Então tem algumas técnicas de roteiro que se ela aprende a fazer, é mais fácil que ela consiga prender a atenção do espectador. Se o canal for no YouTube, por exemplo, a forma como ela sobe o vídeo, se ela entender alguma coisinha de SEO, né, que é o Search Engine Optimization lá, que é a forma como você faz a plataforma entender sobre o que você está falando para que ela consiga oferecer o seu conteúdo gratuitamente para pessoas que não pesquisaram sobre aquilo, que pesquisaram só conteúdo relacionado. Então, assim, aí você vai aprendendo tecnicamente a melhorar o que já está bom, né? Uhum. A evoluir no que você já faz. Mas o ponto de partida é isso: é achar um assunto que você saiba, que as pessoas queiram entender e que você goste. Porque eu ainda te falo mais: se você não gostar, as pessoas vão ver que você não gosta. A internet é um local onde, né, não tem esse meio termo, vamos dizer assim. Não. Quais são as melhores práticas para otimização de conversão em um ambiente digital? Cara, para conversão, Álvaro, tentativa e erro. O que você pode fazer de melhor para melhorar sua conversão é avaliação, mensuração de resultado rápido e atualização. Assim, todo profissional de marketing digital, ele performa bem e mal em campanhas. Quanto melhor você é, obviamente, maior percentual que você acerta. Mas todo mundo erra alguma coisa. E erra porque ninguém consegue entender, nenhum profissional de marketing digital consegue saber tudo que o mercado está fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu posso fazer uma excelente campanha para você hoje. Uhum. Aí, daqui a 2 semanas, algum concorrente global entra no Brasil, compra as mesmas palavras-chave, faz a mesma campanha, bota um produto mais barato que o seu. Eu não tenho como saber em tempo real tudo que o mercado pratica ao meu redor de forma real time, tá? Uhum. Só que eu tenho como mensurar o resultado da sua campanha 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, de acordo com o que você investe. Então, o que um bom profissional tem que fazer? Avaliar, mensurar e alterar o que tiver que ser alterado rápido, tá? Uhum. O que mais se faz jogar dinheiro fora na internet é a demora da tomada de decisão ou a demora da mensuração. Um profissional de marketing digital barato, ele é muito caro. E por que eu te falo isso? Porque, vou dar um exemplo bobo aqui, sei lá, um cara que ele cobre
R$ 100. Ninguém cobra R$ 100, mas o cara cobra R$ 100 pra fazer a campanha de tráfego pago. Aham. Para esse cara pagar as contas dele, vamos dizer que ele precise ter 50 clientes. Uhum. Ninguém consegue higienizar diariamente 50 campanhas. Isso é Uhum. humanamente impossível. Então o cara vai olhar para sua campanha de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 dias. Uhum. E aí você vai jogar dinheiro fora, né? Exato. Assim, imagina que o seu site é o seu carro Uhum. e que o tráfego pago é a gasolina que você coloca para aquele carro te levar. Aí você está economizando no motorista, pô. Aí você está contratando um motorista muito barato, que dirige desatento, porque ele tem que fazer 10 viagens no dia em vez de fazer 2, que falta, que não vai, que não olha. Isso sai mais caro, porque aí o Uhum. cara esbarra seu carro, Exato. o cara deixa acabar a gasolina em algum lugar, e aí você tem que chamar um reboque. Então, assim, você tem outros custos extras ali que vão fazendo com que o final, o seu resultado, ele seja ruim, porque você não vai conseguir recuperar o seu investimento, e também vai desperdiçar o seu dinheiro ali naquelas outras coisas. Então, é humanamente impossível, como eu te falei, que você consiga higienizar bem muitas campanhas ao mesmo tempo, até por também aquele outro ponto que eu te disse. Você tem que entender com quem você está falando. Uhum. Meu amigo, como é que um cara só vai entender e vai lembrar de 50, 60, 100 públicos de 100 empresas que ele atende? Isso não existe. Exatamente. Então, as boas práticas, elas são atenção, cuidado e controle. É, tem que tomar cuidado porque o barato às vezes sai caro, né? Pois é. Bom, como pequenas e médias. Hoje nós temos na internet tudo, né? Temos pequena empresa, grandes empresas e tal. Eu vou te dar um exemplo que às vezes eu trabalho no mercado imobiliário e, né, lançamentos às vezes poucas unidades, menores, enfim. E aí a gente às vezes compete com grandes empresas que têm grandes volumes, Sim. até maiores recursos para investir. Se fosse pensar do ponto de vista de alcance e tal, eu não conseguiria vender nada e o concorrente venderia todas as unidades, porque temos demanda no Brasil e temos empresas com poder aquisitivo. A minha pergunta parte do seguinte princípio: como essas pequenas e médias empresas, né, podem competir de igual para igual com as gigantes do mercado, usando ferramentas e estratégias digitais para vender mais? De igual para igual é um pouco complicado, mas eu vou te responder como é que elas conseguem minimizar essa Essa diferença, diferença, pode né? ser? Pode. Tá. Vamos lá. Uma grande empresa, ela tem. A única diferença entre uma grande empresa e uma pequena empresa que faz um ótimo trabalho é o dinheiro. Você Uhum, concorda? concordo. Perfeito. E aí, eu vou dar o seu exemplo. Assim, você não consegue competir na internet com uma grande construtora nacionalmente. Não consegue. A grande Exato. construtora vai gastar 3 milhões de reais por mês de tráfego pago, você vai ter lá 10 mil reais. Você não vai conseguir. Talvez você não consiga competir nem em Belo Horizonte. Uhum, Talvez a grande construtora em Belo Horizonte gaste 200 mil reais, essa que gasta 3 milhões no Brasil, ah, você vai ter lá seus 10 mil. Cara, mas você consegue competir no seu bairro. Você consegue competir com as pessoas que estão passando próximas ao seu empreendimento. Você consegue competir, por exemplo, fazendo tráfego pago para pessoas que se parecem, que têm o mesmo perfil de compra de pessoas que já seguem você. Então, meu amigo, com inteligência e estratégia, você consegue selecionar grupos de pessoas que realmente são público-alvo do seu negócio, e para aquele grupo em específico, você consegue ser competitivo sim, porque você concentra todos os seus esforços e toda a sua verba, que nesse caso, eu estou sugerindo que seja de 10 mil reais, uhum. com esse público que realmente poderia comprar aquilo que você está oferecendo. Então, assim, quanto menor a empresa, melhor tem que ser esse cuidado com Uhum. esse público. Mas é possível sim que você consiga competir. Uma hamburgueria de bairro não vai competir com o McDonald's em tráfego pago, Uhum. mas no bairro dela ela consegue. Entendi. Bacana. Falando sobre modelo de negócio, eu costumo dizer que um bom modelo de negócio, com pessoas, né, medianas, aí, medíocres, ele pode sobreviver por um tempo. Mas, ao contrário, se um péssimo modelo de negócio, eu posso ter as melhores pessoas, melhores profissionais, que ele não sobrevive por muito tempo, por causa do Concordo. modelo de negócio ruim. Então, tudo parte de um bom modelo de negócio, para ser escalável, né?
como essas estratégias de venda podem ser adaptadas em diferentes setores e nichos de mercado. Eu falo porque é o seguinte, você tem cliente, né, do mercado imobiliário, como tem também cliente da saúde. Tem. Então é coisa bem diferente. Para você gerenciar isso é complicado? Como funciona? Álvaro, não, assim, na verdade, o modelo de negócio do cliente tem que ser bom. O digital, ele vai acelerar seu resultado, Uhum, tá? Então, digamos que você tem aberto uma padaria agora. E aí você na primeira semana não ia ter ninguém na sua padaria, sem você fazer tráfego nenhum. Aí entra um cara, compra um pão, adora o pão, aí chama a irmã, vai com a irmã. Aí o vizinho sente o cheiro do pão, vai lá também. E daqui a um ano você tem uma clientela firme, que está ali todos os dias. Esse cara da padaria com o tráfego pago, ele conseguiria encher a padaria dele, em vez de em um ano, pelo boca a boca e pelas pessoas que passam na porta, encheria em 3 meses, 4 meses, 5 meses. Se ele tiver muito dinheiro, em um mês, uma semana. Mas digamos que o vizinho dele, ou no outro bairro vizinho, você tem uma padaria ruim, uhum, que daqui a um ano estaria absolutamente vazia, porque o produto é ruim, todo mundo que come não volta. Cara, você bota o mesmo dinheiro em um mês, 2 meses, 3 meses, qual o resultado que esse cliente vai ter? Nenhum, porque o produto dele é ruim. uhum, Então, o modelo de negócio do cliente tem que ser bom, como você falou. Como é que a gente lá no tráfego pago, no marketing digital, faz para que isso performe? A gente entendendo o mercado e o segmento do cliente e o público dele, a gente tem que criar estratégias para que todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas que podem consumir aquele produto ou serviço, saibam que ele existe. E aí, depois que você sabe que o produto e o serviço existe, aí você usa gatilhos para que aquelas pessoas tenham interesse em experimentá-lo. Meu amigo, depois que experimentou, tem muito mais a ver com o cliente do que com a gente. Aí cabe a gente só fazer esse reforço institucional, ou seja, lembra aquele negócio que você experimentou? Já que você gostou, volta lá. aham, É isso, mas depende muito mais do cliente que da gente. entendi. E você que já participou de muitos projetos, qual o projeto assim que mais te marcou essa jornada sua? Cara, isso é uma pergunta muito complicada, porque é, muito provavelmente alguém não citado pode ficar muito chateado comigo aqui. Eu já participei de projetos em todas as áreas que você puder imaginar. Uhum, É, já vendi de peça de carro pela internet. Aliás, já participei, sei lá, de mais de 30 operações de autopeças. A venda de mentorias, por exemplo, aí de pessoas muito conhecidas, com um ticket altíssimo, 10, 15, 20, 30, 50 mil dólares, o valor uhum, da mentoria. Já participei de um monte de eventos. uhum, Já vendi passagem aérea, tudo que você puder imaginar, assim. Tem um evento que você sabe que eu participei, que eu me orgulho muito de ter feito ano passado, que eu vou aproveitar para falar dele primeiro, porque realmente eu me orgulho muito. Segundo, porque quando esse episódio nosso for pro ar, vai estar às vésperas do evento, então eu quero aproveitar para honrar também um grande parceiro, que é o pastor Fábio Lacerda, que é o Ore Comigo, uhum, que foi o maior evento gospel da América Latina. Aconteceu ano passado, aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente conseguiu encher o estádio, a gente levou mais de 50 mil pessoas no estádio em 70 dias. Então a gente está falando aí de praticamente 1.000 ingressos por dia vendidos num espaço curtíssimo, praticamente, e a gente fez aí uma das 5 maiores bilheterias do Mineirão em não jogos de futebol. Então é algo que eu tenho muito orgulho de ter participado, até pela missão, né, do uhum. evento, enfim, E, gostei e eu bastante. conversei com pessoas que estiveram lá e gostaram bastante, assim, né? Eu fico imaginando quão difícil foi, né? Você criar uma experiência para o cliente em 70 dias, uma coisa nova, né? Vamos dizer assim. Então, parabéns aí pelo resultado nesse projeto. Então, o mérito é todo do Fábio Lacerda, todo. O que a gente fez, como eu te falei aqui, foi fazer com que as pessoas soubessem da existência do evento. Uhum, Mas o produto é excelente, a experiência foi fantástica mesmo. Eu fui também como espectador no dia, eu estava lá. Então, o mérito é tudo do organizador, como eu te falei. O papel do digital é tornar aquilo público, né? Assim, publicidade é tornar público. Então, é o que a gente fez, assim. Isso realmente a gente foi bem sucedido fazendo. Inclusive, você tinha que trazer o Fábio Lacerda aqui, viu? Pra vocês baterem um papo sobre, Tá sobre Ore Comigo. convidado, eu vou mandar uma mensagem para ele. Legal. Bom, uma pergunta, vamos dizer, um pouco polêmica, né? Mas eu gostaria de fazer para você é o seguinte: o marketing faz milagre? Não, lógico que não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cara, assim,
eu às vezes sou até um pouco, eu não sou grosseiro não, mas às vezes sou até um pouco ríspido, assim, porque alguns clientes eles perguntam: "Ah, mas qual é a garantia que você me dá?". Meu amigo, quem corre o risco é o empresário. O risco de empreender é sempre do empreendedor. Uhum, Fato. concordo. Qualquer profissional de marketing digital que te garanta qualquer resultado é picareta. Assim, a palavra é essa, é picareta. Porque o Uhum, cara não sabe o que seu concorrente está fazendo. O uhum, cara não sabe se seu produto é bom quando ele te conhece. Se ele for seu cliente, ele sabe, mas uhum, no dia que ele te conhece, ele não sabe. O cara não sabe se a sua precificação está correta, até entender muito do seu segmento. uhum, Ele não sabe o que que vai acontecer daqui para frente. Então, por exemplo, eu vou te garantir venda, e aí aparece uma pandemia, como a gente teve. aham, É impossível garantir resultado. Se fosse possível garantir resultado em tráfego pago, eu nunca teria atendido nenhum cliente. Eu uhum. teria pego todos os empréstimos que eu pudesse em todos os bancos que eu tenho conta, teria comprado qualquer porcaria na China e estaria vendendo por 5 vezes o valor e seria bilionário. Então, assim, alguém que garanta resultado, que saiba que não tem risco, jamais atenderia um terceiro. Exatamente, concordo. Bom, e sobre novos projetos, conte para mim aí, para gente, para nossa audiência, como que você está planejando esses novos, o restante desse ano. Cara, vamos lá, coisas novas, né? A Red2, ela segue atendendo os clientes, como sempre foi, como você já conhece. Eu, pessoalmente, eu tô montando uma turma de mentoria. Muito legal. Na verdade, provavelmente, a essa altura, quando o episódio for pro ar, ela já vai estar acontecendo. Uhum, E é uma demanda reprimida, assim, das pessoas que convivem comigo. Essa mentoria, ela se chama Autoridade Digital. uhum, Eu vou ensinar pessoas a construírem a própria autoridade na internet. Crescer em base de seguidores, engajados, pessoas que realmente querem e podem consumir os produtos ou serviços que essas pessoas têm a oferecer. E além disso, como boa parte desse público quer se tornar autoridade digital para também ter oportunidades em eventos, palestras, etc., essa mentoria ela também vai preparar essas pessoas para esse tipo de situação, uhum, tá? Como você também sabe, eu já participei de estratégias digitais de muitas pessoas que são referência sim, pública, né, nos próprios segmentos e que são palestrantes muito bem pagos, muito requisitados e são mentores de sucesso. sim. E, obviamente, cada uma dessas pessoas que eu já participei tem muitas questões que são muito específicas, mas todas elas passaram por algumas etapas em comum que são algo absolutamente replicável. Então, assim, se a gente faz a mesma coisa, a mesma trajetória, eu e você for um gênio do carisma, eu for uma pessoa absolutamente sem sal, no Uhum, final das contas você vai ter 2 milhões de seguidores e eu vou ter 200 mil. Mas 200 mil ainda é muita coisa. exato. Então, o método funciona. E eu vou Uhum, aplicar esse método com essas pessoas, tá? Então, o meu único projeto novo para esse ano é essa mentoria, que é realmente algo novo, sim, que inclusive, convide meus mentorandos para cá, Álvaro, porque eles serão autoridade digital e eu, com certeza com certeza. eles vão bombar a audiência Com do nosso certeza. programa E aqui. eu faço parte dessa mentoria com Sim, você, eu né? tenho muito orgulho disso, inclusive. Muito obrigado. Bom, como que faz para as pessoas te encontrar nas redes sociais e acompanhar seu trabalho, o trabalho da Red2? Amigo, a Red2 é @Red2BR, né? Uhum. Por um motivo claro de que quando eu fui criar não tinha só o @Red2, então Acontece. e eu sou Alexandre Durão, então meu arroba é Alexandre Durão, porque quando eu fui criar tinha o Alexandre Durão disponível, então é isso. É. E vai ser um prazer, quem quiser me acompanhar. Quem tiver escutado esse nosso podcast até o final, tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá, eu respondo o que for preciso. E, meu amigo, eu queria te agradecer pelo convite e dizer que foi um prazer estar aqui. É um prazer todo meu, uma honra receber você aqui. Você sabe o apreço que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa, né? E é sempre um prazer para nós aqui no ProSA estar recebendo pessoas como você que tem a agregar muito. Esse episódio foi sensacional. Aprendi bastante mais uma vez com você. E sinta-se em casa, volte sempre. Eh, eu só tenho a agradecer tudo que você fez aí para mim, para as empresas que eu represento, nesse tempo que trabalhamos juntos. Muito obrigado. Que isso, Álvaro, é um prazer estar aqui, como eu já te falei. Valeu.